Existem almas neste mundo que têm o dom de encontrar alegria por toda parte e deixá-la aonde quer que vão. Tolerância. Você pode fazer-se acreditar que pode. Existem duas características significativas da intolerância, e sua atenção será dirigida a elas no começo dessa lição. Essas características são: primeira, a intolerância é uma forma de ignorância que deve ser dominada antes que qualquer forma duradoura de sucesso possa ser atingida. É a causa principal de todas as guerras, faz inimigos nos negócios e nas profissões. Desintegra forças organizadas na sociedade de milhares de formas e posta-se como um gigante poderoso, como uma barreira à abolição da guerra. Destrona a razão e a substitui pela psicologia de massas. Segunda, a intolerância é a principal força desintegradora nas religiões organizadas do mundo, onde causa desgraças com o maior poder do bem que existe nesta terra, despedaçando esse poder em pequenas seitas e denominações que fazem tanto esforço opondo-se uma às outras, quanto fazem para destruir os males do mundo. Mas essa acusação à intolerância é genérica. Vamos ver como ela afeta você, o indivíduo. É óbvio que qualquer coisa que impede o progresso da civilização representa também uma barreira para cada indivíduo. Em sentido contrário, qualquer coisa que obscureça a mente do indivíduo e retarde seu desenvolvimento mental, moral e espiritual, retarda também o progresso da civilização. Tudo isso são afirmações abstratas de uma grande verdade, visto que afirmações abstratas não são nem interessantes nem altamente informativas. Vamos adiante para ilustrar mais concretamente os efeitos danosos da intolerância. Começarei descrevendo um episódio que mencionei bastante em praticamente todas as palestras que fiz nos últimos 5 anos. Porém, como a fria página impressa tem um efeito modificador que torna possível uma interpretação errada do fato descrito, acredito ser necessário alertá-lo para não ler por trás dessas linhas um significado que não tenho a intenção de colocar. Você fará uma injustiça consigo se negligenciar ou intencionalmente recusar-se a estudar esses exemplos nas exatas palavras e com o exato significado que desejo que essas palavras transmitam. Um significado tão claro quanto consigo fazer a linguagem transmitir. Enquanto lê sobre o episódio, coloque-se em meu lugar e veja se também não teve experiência parecida e se teve, que lição ela ensinou. Um dia fui apresentada a um rapaz de excepcional boa aparência. Os olhos claros, o aperto de mão caloroso, o tom da voz e o esplêndido bom gosto com que estava arrumado indicavam um rapaz do mais elevado nível intelectual. Era um tipo jovem universitário norte-americano, e enquanto passava os olhos sobre ele, estudando rapidamente sua personalidade, como alguém naturalmente faria sob tais circunstâncias, vi um broche dos Cavaleiros de Colombo em seu colete. Imediatamente soltei sua mão, como se fosse um pedaço de gelo. Foi um gesto tão súbito que surpreendeu a mim e a ele. Enquanto me desculpava e me afastava, olhei para o broche maçônico em meu colete. Dei outra olhada no broche de Cavaleiro de Colombo e me perguntei como umas bugigangas dessas podem provocar tamanho abismo entre homens que não sabem nada um dos outros. Continuei pensando no incidente o resto do dia, porque aquilo me incomodou. Sempre tive considerável orgulho do pensamento de que eu era tolerante com todos os homens, mas ali estava uma explosão espontânea de intolerância para provar que no fundo do meu subconsciente existia um complexo que estava me influenciando no rumo de uma mente estreita. A descoberta me chocou tanto que comecei um processo sistemático de psicanálise para procurar nas profundezas de minha alma a causa da minha grosseria. Perguntei a mim mesmo, repetidamente, por que soltei a mão daquele jovem e me afastei,
dele tão abruptamente, se não sabia nada sobre ele? Claro que a resposta me levou sempre de volta ao broche dos cavaleiros de Colombo que ele usava. Mas isso não era uma resposta de verdade e, portanto, não me satisfez. Então comecei a fazer alguns trabalhos de pesquisa no campo da religião. Comecei a estudar o catolicismo e o protestantismo, até rastrear os primórdios de ambos. Uma linha de procedimento que, devo confessar, me trouxe mais entendimento dos problemas da vida do que eu havia adquirido de outras fontes. Primeiro, revelou-se o fato de que o catolicismo e protestantismo diferem mais na forma do que no efeito. Ambos baseiam-se exatamente na mesma causa, o cristianismo. Mas isso não foi tudo, tampouco a coisa mais importante da minha descoberta, pois minha pesquisa levou por necessidade a muitas direções e me forçou ao campo da biologia, onde aprendi muito do que precisava saber sobre a vida em geral e o ser humano em particular. Minha pesquisa levou também ao estudo da teoria da evolução de Darwin, como descrito em A Origem das Espécies, e isso, por sua vez, levou a uma análise muito mais ampla da psicologia do que eu fizera anteriormente. À medida que avancei nessa direção, os conhecimentos levaram minha mente a se desdobrar e ampliar com rapidez, tão alarmante que achei necessário limpar a lousa do que acreditava ser meu conhecimento previamente adquirido e desaprender muito do que eu antes acreditava ser verdade. Compreendo o significado do que acabo de afirmar. Imagine descobrir, de repente, que a maior parte de sua filosofia de vida foi construída sob preconceito, fazendo necessário reconhecer que, longe de ter terminado a faculdade, você mal estava qualificado para se tornar um aluno inteligente. Foi essa a exata posição em que me encontrei a respeito do que acreditava serem bases fundamentais da vida. Mas, de todas as descobertas a que esta pesquisa levou, nenhuma foi mais importante do que a relativa importância da hereditariedade física e social, pois foi isso que se revelou como causa da minha ação, quando me afastei de um homem que não conhecia, no episódio descrito. Foi essa descoberta que me revelou como e onde adquiri minhas visões sobre religião, política, economia e muitas outras igualmente importantes. E me arrependo e me alegro ao afirmar ter verificado que a maioria das minhas visões sobre esses assuntos não tinham apoio de sequer uma hipótese razoável, muito menos de fatos ou motivos sólidos. Recordei então de uma conversa com o falecido senador Robert Taylor, na qual discutimos política. Foi uma discussão amigável, pois éramos da mesma corrente política, mas o senador fez uma pergunta pela qual nunca o perdoei até ter começado a pesquisa a que me refiro. Vejo que você é um democrata ferrenho, disse ele, e me perguntou se sabe por quê. Pensei sobre a pergunta por uns segundos, então soltei a seguinte resposta. Sou democrata porque meu pai era, claro. Com um sorriso largo no rosto, o senador me acertou com esta réplica. Bem como imaginei, agora você não estaria em maus lençóis se seu pai tivesse sido um ladrão de cavalos. Muitos anos mais tarde, depois de ter começado o trabalho de pesquisa aqui descrito, entendi o real significado da brincadeira do senador Taylor. Muito frequentemente mantemos opiniões que não são fundamentadas em nada, exceto no fato de que outra pessoa acredita naquilo. Para que você tenha uma ilustração detalhada dos efeitos de longo alcance de um dos importantes princípios descobertos pelo incidente ao qual me referi, para que aprenda como e onde adquiriu sua filosofia de vida em geral, para que rastreie seus preconceitos e tendências até a fonte original, e para que descubra, como eu descobri, o quanto em grande parte você é resultado da educação que recebeu antes de chegar aos 15 anos. Estamos colocando o ideal nacional na mente de nossos jovens e esse ideal está sendo tão eficazmente desenvolvido pela hereditariedade social, que já se tornou o ideal dominante da nação. Esse ideal é o desejo de riqueza. A primeira pergunta que fazemos ao novo conhecido não é quem é você, mas o que você tem. E a pergunta seguinte é como podemos conseguir o que você tem?
Nosso ideal não é medido em termos de guerra, mas em termos de finanças, indústrias e negócios. Nosso Patrick Henry, George Washington e Abraham Lincoln, de algumas gerações passadas, são agora representados pelos líderes competentes que gerenciam nossas siderúrgicas, minas, recursos madeireiros, instituições bancárias e ferrovias. Podemos negar essa acusação se quisermos, mas os fatos não apoiam a negação. O notável problema da população americana atual é o espírito de agitação de parte das massas, que acham que a luta pela existência está se tornando cada vez mais dura, porque os cérebros mais competentes do país estão engajados na tentativa altamente competitiva de acumular riqueza e controlar o maquinário que produz a riqueza da nação. Não é necessário alongar a descrição de nosso ideal dominante ou oferecer evidência de apoio, pois sua existência é óbvia e bem entendida pelos mais ignorantes, e igualmente por aqueles que fingem pensar de modo preciso. O desejo louco por dinheiro está tão profundamente arraigado que ficamos plenamente à vontade com o fato de outras nações do mundo se despedaçarem em guerra, desde que não interfiram em nossa luta por riqueza. E esta nem é a parte mais triste da acusação que podemos tomar contra nós. Não só ficamos à vontade com o fato de que outras nações entrem em guerra, como existe considerável motivo para acreditar que aqueles de nós que lucram com a venda de artigos bélicos, na verdade, encorajam a guerra entre outras nações. A guerra nasce do desejo do indivíduo de levar vantagem às custas de seus semelhantes, e as brasas fumegantes desse desejo transformam-se em chamas com o agrupamento desses indivíduos, que colocam os interesses de seu grupo acima dos outros grupos. A guerra não pode ser parada de repente, ela pode ser eliminada apenas pela educação, com a ajuda do princípio da subordinação dos interesses do indivíduo aos interesses da raça humana como um todo. As tendências e atividades do homem, como já afirmamos, derivam-se de duas grandes forças. Uma é a hereditariedade física e outra é a hereditariedade social. Pela física, o homem herda tendências primeiras de destruir seus semelhantes para autoproteção. Essa prática é um resquício da pré-história, quando a luta pela sobrevivência era tão grande que só os fisicamente fortes conseguiam sobreviver. Gradualmente, o homem começou a aprender que o indivíduo poderia sobreviver sob circunstâncias mais favoráveis, aliando-se com outros, e dessa descoberta surgiu a sociedade moderna, em que grupos de pessoas formaram estados e estes, por sua vez, formaram nações. Existem pouca tendência à guerra entre indivíduos de um grupo específico ou não, pois eles aprenderam por hereditariedade social que podem sobreviver melhor pela subordinação dos interesses individuais aos do grupo. Agora, o problema é estender esse princípio de grupos às nações do mundo, para que subordinem seus interesses individuais aos da raça humana como um todo. Isso pode ocorrer apenas por hereditariedade social, inculcando na mente dos jovens de todas as raças que a guerra é horrível e não serve nem aos interesses dos indivíduos engajados nela, nem ao grupo ao que o indivíduo pertence. Surge então a pergunta: como isso pode ser feito? Antes de respondermos, vamos definir de novo o termo hereditariedade social e descobrir quais suas possibilidades. Hereditariedade social é o princípio pelo qual o jovem de uma raça absorve do ambiente, e em particular da educação inicial dos pais, professores e líderes religiosos, as crenças e tendências dos adultos que o dominam. Para ter sucesso, qualquer plano para abolir a guerra depende do esforço coordenado ou bem-sucedido entre todos as igrejas e as escolas do mundo, com o objetivo declarado de fertilizar a mente dos jovens com a ideia de abolir a guerra de tal modo que a própria palavra guerra traga terror a seus corações. Não existe outra maneira de abolir a guerra. A próxima pergunta que surge é:
Como podem as igrejas e escolas do mundo ser organizadas tendo esse alto ideal como objetivo? A resposta é que elas não podem ser induzidas a entrar na aliança todas juntas, de uma vez só, mas um número suficiente das mais influentes podem ser induzido e isso, com o tempo, levará ou forçará o restante à aliança tão logo a opinião pública comece a exigi-lo. Aí vem a pergunta: quem tem influência suficiente para convocar uma conferência das religiões e líderes educacionais mais poderosos? A resposta é o presidente e o Congresso dos Estados Unidos. Tal empreendimento exigiria o apoio da imprensa, em escala até então inédita, e por essa fonte a propaganda começaria a alcançar e fertilizar a mente das pessoas em cada país civilizado do mundo, preparando para a adoção do plano pelas igrejas e escolas de todo o planeta. O plano para abolir a guerra pode ser comparado a uma grande peça dramática. Tolerância. Quando a aurora da inteligência tiver aberto suas asas sobre o horizonte oriental do progresso, e a ignorância e a superstição tiverem deixado suas últimas pegadas nas areias do tempo, será registrado no livro dos crimes e erros do homem que seu pecado mais grave foi o dia da intolerância. A intolerância mais amarga brota das diferenças de opinião racial e religiosa, como resultado da criação na infância. Quanto tempo, ó mestre dos desejos humanos, até nós, mortais, entendermos a loucura de tentar destruir uns aos outros por causa de dogmas, crenças e outros assuntos superficiais sobre os quais não concordamos. Nosso tempo nessa terra é apenas um momento fugaz, no máximo, como uma vela, somos acesos, brilhamos por um momento e nos extinguimos. Por que não podemos apenas viver durante essa curta jornada de uma maneira que, quando a grande caravana chamada morte chegar e anunciar sua visita, estejamos prontos para fechar nossas tendas e, como os árabes do deserto, silenciosamente seguir a caravana pela escuridão do desconhecido, sem medo e desconfiança? Não espere encontrar judeus ou gentios, católicos ou protestantes, alemães ou ingleses, franceses ou russos, negros ou brancos, vermelhos ou amarelos, quando tiver cruzado a barreira para o outro lado. Espere encontrar apenas almas humanas, irmãos e irmãs sem raça, crença ou cor, pois espero ter acabado com a intolerância, para que possa deitar e repousar intocado pelo conflito, pela ignorância, superstição e pelos desentendimentos que marcam esta existência terrena com caos e aflição. A regra de ouro. Você pode fazer-se acreditar que pode. Com esta lição, nos aproximamos do ápice da pirâmide do curso sobre a lei do sucesso. Esta lição é a estrela guia que permitirá usar de modo lucrativo e construtivo o conhecimento reunido nas lições precedentes. As lições anteriores deste curso contêm mais poder do que a maioria dos homens poderia dispor, com segurança. Por isso, essa lição é um regulador que, se observado e aplicado, lhe permitirá conduzir seu navio de conhecimento em meio aos rochedos e recifes do fracasso que geralmente assola o caminho de todos que chegam ao poder de forma súbita. Por mais de 20 anos, observei como os homens se comportam quando detêm poder e fui forçado à conclusão de que quem o conquista de qualquer outra maneira que não seja vagarosa, passo a passo, corre risco constante de destruir a si e a todos que influencia. Deve ter ficado óbvio para você há tempos que este curso inteiro leva à conquista de poder em proporções que podem produzir o aparentemente impossível. Felizmente, fica evidente que esse poder só pode ser atingido pela observância de muitos princípios fundamentais, princípios que convergem todos nessa lição, baseada na lei que iguala e transcende em importância todas as demais descritas nas lições precedentes. Do mesmo modo, fica evidente para o aluno atento que esse poder só pode durar mediante a fiel observância da lei em que essa lição se baseia. Nela situa-se a válvula de segurança que protege o aluno descuidado dos perigos de sua insensatez.
e protege também aqueles que ele poderia colocar em perigo caso tentasse driblar a determinação prevista nesta lição. Brincar com o poder que pode ser alcançado a partir do conhecimento contido nas lições precedentes deste curso, sem um total entendimento e a estrita observação da lei exposta nesta lição, equivale a brincar com o poder que pode destruir, bem como criar. Agora estou falando não do que eu suspeito ser verdade, mas do que sei que é verdade. A verdade sobre a qual este curso inteiro e esta lição, em particular, baseia-se, não é invenção minha. Minha única reivindicação é ter observado sua aplicação invariável pelos caminhos diários da vida, por um período de mais de 25 anos de luta, e tê-la adotado e utilizado tanto quanto podia à luz das minhas fragilidades e fraquezas humanas. Se você exige prova positiva da solidez das leis em que este curso, em geral, e esta lição em particular se baseiam, devo declarar incapacidade de oferecê-la, exceto por uma testemunha, você mesmo. Você pode ter prova positiva somente testando e aplicando por si. Se você exige evidência mais substancial e abalizada do que a minha, é meu privilégio encaminhá-lo aos ensinamentos e à filosofia de Cristo, Platão, Sócrates, Epicteto, Confúcio, Emerson e dois dos mais modernos filósofos, William James e Hugo Mustenberg, de cujas obras peguei tudo o que constitui os mais importantes fundamentos desta lição, com exceção do que adquiri a partir da minha limitada experiência. Por mais de 4.000 anos, os homens têm pregado a regra de ouro como uma norma de conduta adequada. Mas, infelizmente, o mundo aceitou as palavras e esqueceu totalmente o espírito desta injunção universal. Aceitamos a regra de ouro apenas como uma regra sólida de conduta ética. Mas fracassamos em entender a lei que a embasa. Ouvi a regra de ouro ser citada muitas vezes, mas não lembro de ter ouvido uma explicação da lei que a embasa, e faz poucos anos que eu a entendi. Por isso sou levado a crer que aqueles que a citaram não a entendiam. A regra de ouro significa, substancialmente, fazer aos outros o que você desejaria que fizessem para você se as posições fossem contrárias. Mas por quê? Qual o verdadeiro motivo para uma consideração bondosa pelos outros? O verdadeiro motivo é o seguinte: existe uma lei eterna por cuja operação nós colhemos o que semeamos. Ao selecionar a regra de conduta pela qual se guiar nas transações com outros, você muito provavelmente será justo e equitativo se souber que com essa escolha está colocando em movimento um poder que seguirá seu curso para o bem ou para o mal na vida dos outros e que, por fim, retornará para ajudá-lo ou prejudicá-lo, de acordo com sua natureza. O que um homem semear também colherá. É sua prerrogativa tratar os outros de forma injusta, mas se entende a lei sobre a qual baseia-se a regra de ouro, você deve saber que seu tratamento injusto volta para de onde saiu. Se entendeu plenamente os princípios descritos na lição 11 sobre pensamento preciso, será muito fácil entender a lei sobre a qual baseia-se a regra de ouro. Você não pode corromper ou mudar o curso dessa lei, mas pode adaptar-se à sua natureza e assim usá-la como um poder irresistível que irá levá-lo a muitas conquistas que não poderiam ser atingidas sem tal ajuda. Essa lei não se limita apenas a arremessar de volta seus atos de injustiça e indelicadeza em relação aos outros. Vai além disso, muito além, e devolve os resultados de todo o pensamento que você emite. Assim, não é apenas aconselhável fazer aos outros aquilo que você deseja que eles façam a você, mas para aproveitar plenamente os benefícios dessa grande lei universal, pensar dos outros o que deseja que eles pensem de você. As leis sobre qual a regra de ouro é baseada começam a afetá-lo, para o bem ou para o mal, no momento em que você emite um pensamento. Quase chegou-se a uma tragédia mundial, porque as pessoas em geral não entenderam essa lei. Apesar da simplicidade, ela é praticamente tudo de valor duradouro, que deve ser aprendido, pois é o meio pelo qual nos tornamos mestres do nosso destino.
Entenda essa lei e você entenderá tudo o que a Bíblia tem a revelar, pois a Bíblia apresenta uma cadeia ininterrupta de evidências de apoio ao fato de que o homem é o autor do seu destino e que seus pensamentos e ações são as ferramentas com as quais ele o produz. Em tempos de menos esclarecimento e tolerância do que o presente, alguns dos maiores pensadores que o mundo já produziu pagaram com a vida por ousar desvendar essa lei universal, de modo que pudesse ser entendida por todos. A luz da história é uma evidência encorajadora do fato de que os homens estão gradualmente lançando fora o véu de ignorância e intolerância, observar que não corro risco de danos corporais ao escrever algo que me custaria a vida há alguns séculos. Embora este curso lide com as leis mais elevadas do universo que o homem é capaz de interpretar, o objetivo foi mostrar como elas podem ser usadas nos assuntos práticos da vida. Tendo em mente o objetivo da aplicação prática, vamos agora analisar o efeito da regra de ouro com o episódio que segue. O poder da prece. Não, disse o advogado, não vou representar sua queixa contra esse homem. Você pode conseguir outro para pegar o caso ou pode desistir como queira. Acha que não vai dar dinheiro? Provavelmente daria algum dinheiro, mas viria da venda da casinha que aquele homem ocupa e chama de lar. De qualquer modo, não quero me meter nisso. Ficou assustado, é? Nem um pouco. Suponho que o sujeitinho provavelmente implorou bastante para ser perdoado. Bem, sim. E você cedeu? Sim. Céus, o que você fez? Creio que derramei algumas lágrimas. E o velho implorou muito, você diz? Não, eu não disse isso. Ele não trocou uma palavra comigo. Bem, posso respeitosamente perguntar a quem ele se dirigiu em sua presença? A Deus Todo-Poderoso. Ah, ele começou a rezar, é? Não para o meu benefício. Veja, encontrei a casinha facilmente e bati a porta, que estava entreaberta. Ninguém me ouviu. Então entrei no pequeno hall e vi pela fresta de uma porta uma aconchegante sala de estar. E lá na cama, com a cabeça prateada, recostada em travesseiros, uma velha senhora que parecia igual à minha mãe, na última vez que a vi neste mundo. Bem, eu estava prestes a bater, quando ela disse, venha, pai, comece, estou pronta. E ao lado dela, de joelhos, estava um homem idoso de cabelos brancos, mais velhos que a esposa. Imagino, e juro que então não consegui bater. Ele começou. Primeiro, lembrou a Deus que ainda eram seus filhos submissos, a mãe e ele, e não importava o que Deus lhe impusesse, não se rebelariam contra sua vontade. É claro que seria muito difícil para eles ficarem sem casa na velhice, especialmente com a pobre mãe tão doente e desamparada. E como poderia ter sido diferente se pelo menos um dos rapazes tivesse sido poupado? Então a voz dele falhou e uma mão alva saiu debaixo da coberta e afagou gentilmente os cabelos brancos do homem. Ele prosseguiu, repetindo que nada poderia ser tão atroz como a perda dos 3 filhos, a não ser que ele e a mãe tivessem que se separar. Mas pelo menos ele se confortava com o fato de que o Senhor sabia que não era por culpa dele que a mãe e ele estavam ameaçados de perder sua querida casinha, o que significaria a mendicância e o asilo. Um lugar que rezavam para não ter que ir, caso isso estivesse de acordo com a vontade de Deus. E então ele citou uma infinidade de promessas sobre a segurança daqueles que depositam a confiança em Deus. Na verdade, foi o apelo mais emocionante que já ouvi. Por último, ele rezou pela bênção de Deus para aqueles que estavam prestes a exigir justiça. O advogado continuou, mais humildemente do que nunca. E eu, acredite, eu prefiro ir para um asilo de mendicidade esta noite do que manchar meu coração e minhas mãos com sangue com uma acusação dessas. Está com medo de derrotar a oração do velho? Pelo amor de Deus, homem, não se poderia derrotá-la, falou o advogado. Como eu disse, ele deixou tudo para a vontade de Deus, mas afirmou que somos instruídos a tornar nossos desejos conhecidos por Deus.
Essa súplica supera todas as que já ouvi. Veja, aprendi esse tipo de coisa na infância. De qualquer modo, porque fui enviado para ouvir aquela oração? Com certeza não sei, mas estou deixando o caso. Eu preferiria, disse o cliente, contorcendo-se inquieto, que você não tivesse me contado sobre a prece do velho. Por quê? Bem, porque eu quero o dinheiro que o lugar renderia, mas aprendi o bastante sobre a Bíblia. Quando era novo, eu odiaria ir de encontro ao que você diz. Gostaria que você não tivesse ouvido uma palavra daquilo, e em outros tempos não ouviria pedidos que não se destinassem a meus ouvidos. O advogado sorriu. Meu caro, ele disse, você está errado de novo. Era para os meus ouvidos e para os seus também. E Deus Todo-Poderoso teve essa intenção. Minha velha mãe costumava cantar sobre Deus, agindo de forma misteriosa, pelo que lembro. Bem, minha mãe costumava cantar isso também, disse o requerente, enquanto dobrava os papéis da ação. Você pode ir lá, pela manhã, se quiser, e dizer à mãe e a ele que o pedido foi atendido. De forma misteriosa, acrescentou o advogado sorrindo. Nesta lição, neste curso, baseio-se em apelo e sentimentos piegas, mas não há como escapar da verdade de que o sucesso, em sua forma mais nobre e superior, faz com que finalmente se veja todas as relações humanas com um sentimento de emoção profunda, tal como a que o advogado sentiu ao ouvir a oração do velho. Pode ser uma ideia antiquada, mas de alguma maneira não consigo abandonar a crença de que o homem algum pode atingir o sucesso em sua forma mais elevada sem a ajuda de uma prece sincera. A oração é a chave com que se pode abrir a porta secreta mencionada na lição 11. Nesta era de atividades mundanas, em que o pensamento predominante da maioria das pessoas está centrado na acumulação de riqueza ou na luta pela mera sobrevivência, é fácil e natural ignorarmos o poder da prece sincera. Não estou dizendo que você deve recorrer à oração como forma de solucionar problemas cotidianos que exigem atenção imediata. Não vou tão longe em um curso com instruções que serão largamente estudadas por quem busca a estrada do sucesso, que é medida em dólares. Mas posso modestamente sugerir que você pelo menos dê uma chance à prece, depois de tudo, o mais ter falhado em trazer sucesso satisfatório. 30 homens desgrenhados e com olhos vermelhos alinharam-se diante do juiz do Tribunal de Polícia de São Francisco. Era a turma matinal de bêbados e desordeiros de sempre. Alguns eram velhos e empedernidos, outros baixavam a cabeça com vergonha. Assim que o tumulto momentâneo provocado pela entrada dos prisioneiros amainou, uma coisa estranha aconteceu. Uma voz clara e forte, vinda de baixo, começou a cantar. A noite passada adormeci, veio um sonho muito lindo. A noite passada, para todos eles, havia sido um pesadelo ou um estupor de bebedeira. A canção era tão contrastante com um fato horrível que ninguém pôde deixar de sentir um choque repentino. Eu estava na velha Jerusalém, ao lado do templo. A canção prosseguiu. O juiz fez uma pausa e indagou discretamente. O antigo membro de uma famosa companhia de ópera conhecida em todo o país aguardava julgamento por falsificação. Era ele que cantava na cela. Enquanto isso, a canção continuou e todos os homens enfileirados manifestaram emoção. Um ou dois caíram de joelhos. Um garoto no final da fila, após um desesperado esforço de autocontrole, apoiou-se contra a parede, colocou o rosto sobre os braços dobrados e soluçou. Os soluços de cortar o coração dos homens e a canção que ainda chegava à sala do tribunal misturavam-se no burburinho. Por fim, um homem protestou. Juiz, ele disse, temos que nos submeter a isso? Estamos aqui para receber nossa punição? Mas isso? Ele também começou a soluçar. Foi impossível proceder com os trâmites na corte. Ainda assim, não foi dada ordem para a música cessar. O sargento da polícia, após um esforço para manter os homens em fila, afastou-se e esperou com os demais. A música chegou ao clímax. Jerusalém, Jerusalém, canto, pois a noite acabou. Hosana nas alturas, para sempre.
As últimas palavras ressoaram no êxtase de melodia, e então fez-se silêncio. O juiz olhou para os rostos diante de si. Não havia um único homem que não estivesse comovido pela canção. Nenhum em que o impulso melhor não tivesse se manifestado. O juiz não chamou os casos individualmente. Proferiu uma palavra bondosa de conselho e dispensou a todos. Nenhum homem foi multado ou sentenciado à prisão naquela manhã. A canção havia feito mais bem do que a punição possivelmente poderia. Você leu a história de um advogado da regra de ouro e de um juiz da regra de ouro. Nesses dois incidentes da vida cotidiana, você observou como a regra de ouro trabalha quando aplicada. Uma atitude passiva no que tange a regra de ouro não trará resultados. Não basta apenas acreditar na filosofia, enquanto você fracassa em aplicá-la no relacionamento com os outros. Se deseja resultados, você deve ter uma atitude ativa em relação à regra de ouro. Uma atitude meramente passiva, representada pela crença em sua solidez, não adiantará nada. Também não adiantará nada proclamar ao mundo a crença na regra de ouro, enquanto suas ações não estiverem em harmonia com a proclamação. Em outras palavras, não adiantará nada parecer que pratica a regra de ouro, enquanto no coração você tem disposição e avidez para usar essa lei universal de conduta correta como manto para encobrir uma natureza ambiciosa e egoísta. Mesmo a pessoa mais ignorante sentirá o que você é. O caráter humano sempre se exibe, não fica oculto, odeia a escuridão, corre para a luz. Ouvi um advogado experiente dizer que nunca teme o efeito sobre o júri de um defensor que não acredita de coração que seu cliente mereça um veredito. Se ele não acredita, sua descrença vai transparecer para o júri, apesar de todos os seus protestos, e se torna a descrença deste. É a lei pela qual uma obra de arte de qualquer tipo nos coloca no mesmo estado mental do artista quando a fez. O que não acreditamos não podemos dizer adequadamente, embora possamos repetir as palavras com frequência. Foi essa convicção que Emanuel Swedenborg expressou quando descreveu um grupo de pessoas no mundo espiritual, esforçando-se em vão para articular uma proposta em que não acreditavam, não conseguiam, embora retorcessem os lábios em indignação. O homem passa por aquilo que ele vale, o que ele é fica gravado em seu rosto, seu aspecto, seu destino, em letras luminosas que todos os homens podem ler, menos ele. Se você não quer ser conhecido por fazer determinada coisa, jamais a faça. O homem pode bancar o bobo nos desvios de um deserto, mas vai parecer que cada grão de areia vê. Na citação, Emerson refere-se à lei que embasa a filosofia da regra de ouro. É a mesma lei que ele teve em mente quando escreveu o seguinte: toda violação da verdade não é apenas uma espécie de suicídio do mentiroso, mas uma punhalada na saúde da sociedade humana. Sobre a mais lucrativa mentira, o curso dos acontecimentos em breve lança um imposto destrutivo. Por outro lado, a franqueza prova-se a melhor tática, pois convida a franqueza, coloca as partes em situação conveniente e faz do negócio uma amizade. Confie nos homens e eles serão leais. Trate-os com grandeza e eles se mostrarão grandes, embora façam em seu favor uma exceção a todas as suas regras de negócios. A filosofia da regra de ouro é baseada numa lei que o homem algum pode lograr. Essa lei é a mesma descrita na lição 11, sobre pensamento preciso, cuja operação transforma o pensamento em realidade, que corresponde exatamente à natureza do pensamento. Uma vez concedido o poder criativo a nossos pensamentos, chega ao fim a luta por nosso próprio caminho, e por obtê-lo às custas de outrem. Pois, visto que em termos de hipótese, podemos criar o que queremos, e a maneira mais simples de conseguir o que queremos não é arrancando de outro, mas fazendo por nós, e visto que não há limite para o pensamento, não pode haver necessidade de esforço excessivo, e para todos que fazem seu caminho dessa maneira, há de ser banida toda contenda, escassez, doença e tristeza da terra. Agora, é precisamente sobre o pressuposto do poder criativo de nosso pensamento a que a Bíblia inteira se refere. Se não, qual o significado de ser salvo pela fé? A fé é essencialmente pensamento, portanto, todo chamado para ter fé em Deus é um apelo para confiar no poder do nosso próprio pensamento sobre Deus.
Seja-vos feito segundo a vossa fé, diz o Antigo Testamento. O livro inteiro nada mais é do que uma afirmação contínua do poder criativo do pensamento. A lei da individualidade do homem é, portanto, a lei da liberdade e, igualmente, o evangelho da paz. Pois, quando realmente entendemos a lei de nossa individualidade, percebemos que a mesma lei encontra expressão em todos os demais e, por conseguinte, vamos reverenciar a lei nos outros na exata proporção em que a valorizamos em nós. Fazer isso é seguir a regra de ouro de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. E como sabemos que a lei da liberdade para nós deve incluir o livre uso de nosso poder criativo, não há mais qualquer incentivo para infringir os direitos dos outros, pois podemos satisfazer todos os nossos desejos pelo exercício de nosso conhecimento da lei. Quando isso for entendido, a cooperação tomará o lugar da competição, tendo por resultado a remoção de todo fundamento para a inimizade, seja entre indivíduos, classes ou nações. Se você deseja saber o que acontece quando alguém ignora totalmente a lei que embasa a filosofia da regra de ouro, pegue qualquer homem de sua comunidade que você saiba que vive com o objetivo dominante, único de acumular riqueza, e que não tem escrúpulos judiciosos sobre como acumular tal riqueza. Estude esse homem e você observará que não há cordialidade em sua alma, não há bondade em suas palavras, não há acolhimento em seu rosto. Ele se tornou escravo do desejo de riqueza, está ocupado demais para desfrutar da vida e é egoísta demais para desejar que os outros desfrutem. Ele caminha, fala, respira, mas não passa de um automato humano. Ainda assim, existem aqueles que invejam tal homem e desejam ocupar sua posição, totalmente acreditando que ele é bem-sucedido. Jamais pode haver sucesso sem felicidade, e nenhum homem pode ser feliz sem distribuir felicidade aos outros. Entretanto, a distribuição deve ser voluntária e sem nenhum outro objetivo, em vista do que espalhar a luz do sol no coração daqueles cujo peito está sobrecarregado. George Errol tinha em mente a lei sobre a qual baseia-se a filosofia da regra de ouro, quando disse: falamos muito da fraternidade por vir, mas fraternidade sempre foi o fato de nossa vida muito antes de se tornar um sentimento moderno e inspirado. Só que fomos irmãos em escravidão e tormento, irmãos na ignorância e em sua perdição, irmãos na doença, na guerra e na escassez, irmãos na prostituição e hipocrisia. O que acontece com um de nós mais cedo ou mais tarde, acontece a todos. Sempre estivemos inescapavelmente envolvidos em um destino comum. O mundo tende constantemente ao nível do homem mais baixo, e esse homem mais baixo é o verdadeiro governante do mundo, abraçando junto ao peito, arrastando-o para sua morte. Você não pensa assim, mas é verdade, e tem que ser verdade, pois se houvesse alguma maneira de alguns de nós conseguirmos a liberdade sem os outros, se houvesse alguma maneira de alguns de nós pudermos ter o céu enquanto outros tivessem o inferno, se houvesse alguma maneira de parte do mundo poder escapar de pragas, dos perigos e da miséria do trabalho que não prospera, então, na verdade, nosso mundo estaria perdido e condenado. Porém, visto que os homens nunca foram capazes de se separar dos males e erros um dos outros, visto que a história é bastante afetada pela lição de que não podemos escapar da fraternidade, visto que tudo na vida nos ensina que a cada minuto escolhemos entre a fraternidade no sofrimento e a fraternidade na bondade. Resta-nos escolher a fraternidade de um mundo cooperativo, com todos os seus frutos, os frutos do amor e da liberdade. A Guerra Mundial conduziu-nos a uma era de esforço cooperativo, na qual a lei do viva e deixe viver destaca-se como uma estrela brilhante a nos guiar no relacionamento uns com os outros. Esse grande chamado universal em prol do esforço cooperativo assume muitas formas, e muitos outros que unem os homens em espírito de convívio amigável, pois marca o início de uma era de cordialidade competitiva nos negócios.
O próximo passo será uma aliança mais próxima de todos os clubes em espírito de cooperação amigável. A tentativa de Woodrow Wilson e seus contemporâneos de estabelecer a Liga das Nações, seguida dos esforços de Warren Harding para dar apoio à mesma causa sob o nome de Corte Mundial, marcou a primeira tentativa na história do mundo de tornar a regra de ouro efetiva como uma base comum para as nações do mundo. Não há escapatória do fato de que o mundo acordou para a verdade da afirmação de George Heron de que a cada minuto escolhemos entre a fraternidade no sofrimento e a fraternidade na bondade. A Guerra Mundial nos ensinou, ou melhor, impôs, a verdade de que uma parte do mundo não pode sofrer sem danos ao mundo inteiro. Esses fatos são traduzidos à sua atenção, não como uma pregação de moral, mas com o objetivo de direcionar sua atenção para a lei subjacente que ocasiona essas mudanças. Por mais de 4.000 anos, o mundo pensou sobre a filosofia da regra de ouro, e esse pensamento está agora transformando-se na percepção dos benefícios advindos para aqueles que a aplicam. Ainda consciente do fato de que o aluno deste curso está interessado em sucesso material, que pode ser medido pelo extrato bancário, parece apropriado sugerir aqui que todos podem lucrar, moldando sua filosofia de negócios de acordo com a mudança, rumo à cooperação que está tomando conta do mundo. Se conseguir captar a importância da enorme mudança ocorrida no mundo desde o término da Guerra Mundial e conseguir interpretar o significado de todos os clubes e associações que agregam homens e mulheres em espírito de cooperação amigável, com certeza sua imaginação irá sugerir o fato de que este é o momento oportuno de lucrar adotando o espírito de cooperação amigável como base de sua filosofia profissional ou de negócios. Em outras palavras, deve ser óbvio para todos que pretendem pensar de modo preciso que é chegado o tempo em que o fracasso em adotar a regra de ouro como base da filosofia profissional ou de negócios equivale a um suicídio econômico. Talvez você tenha indagado por que a honestidade não foi mencionada neste curso como pré-requisito para o sucesso. E caso tenha, a resposta será encontrada nesta lição. A regra de ouro, quando corretamente entendida e aplicada, torna a desonestidade impossível. Faz mais do que isso, impossibilita todas as outras qualidades destrutivas, tais como egoísmo, ganância, inveja, intolerância, ódio e malícia. Quando aplica a regra de ouro, você se torna ao mesmo tempo juiz e julgado, acusado e acusador. Isso coloca o indivíduo na oposição em que a honestidade começa em seu coração, em relação a si mesmo, e estende-se a todos os outros com igual efeito. Honestidade baseada na regra de ouro não é o tipo de honestidade que reconhece apenas as questões de conveniência. Não há nenhum crédito em ser honesto quando a honestidade é obviamente a política mais lucrativa para não se perder um bom cliente ou um freguês valioso, ou para não ser mandado para a cadeia por fraude. Porém, quando a honestidade significa uma perda material temporária ou permanente, torna-se uma honra do mais alto nível para todos que a praticam. Tal honestidade tem sua recompensa apropriada no poder de caráter e reputação acumulado e desfrutado por todos que a merecem. Aqueles que entendem e aplicam a regra de ouro são sempre estritamente honestos, não apenas pelo desejo de serem justos com os outros, mas pelo desejo de serem justos consigo. Entendem a lei eterna que embasa a regra de ouro e sabem que pela operação dessa lei todo pensamento que liberam e todo ato que praticam tem contrapartida em fatos ou circunstâncias com os quais serão confrontados mais adiante. Os filósofos da regra de ouro são honestos porque entendem a verdade de que a honestidade adiciona ao caráter aquele algo vital que dá vida e poder. Aqueles que entendem a lei da regra de ouro envenenariam sua própria água com a mesma rapidez com que se entregariam a atos de injustiça a outrem, pois sabe que tal injustiça dá início a uma cadeia de acontecimentos que não apenas trará sofrimento físico, como destruirá o caráter,
manchará a reputação e impossibilitará o alcance de sucesso duradouro. A lei pela qual a filosofia da regra de ouro opera é a mesma pela qual opera o princípio da autossugestão. Esta afirmação oferece uma sugestão a partir da qual você deve ter condições de fazer uma dedução de grande alcance e valor inestimável. Teste seu progresso no domínio deste curso, analisando a afirmação anterior e determine, antes de seguir a leitura, qual sugestão ela oferece. Qual possível benefício você poderia ter ao saber que quando faz para os outros o que faria para si, que é a soma de substância da regra de ouro. Está colocando em ação uma cadeia de acontecimentos com auxílio de uma lei que afeta os outros de acordo com a natureza do seu ato e, ao mesmo tempo, planta em seu caráter, via mente subconsciente, os efeitos daquele ato. Esta pergunta sugere sua própria resposta, mas estou decidido a fazê-lo pensar sobre este assunto vital, por isso colocarei a questão ainda de outra forma. Ou seja, se todos os seus atos em relação aos outros e até mesmo seus pensamentos sobre os outros ficam registrados no subconsciente pela autossugestão, construindo assim seu caráter na exata cópia de seus pensamentos e atos. Você consegue ver o quanto é importante vigiar esses atos e pensamentos? Estamos agora no cerne do verdadeiro motivo para fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, pois é óbvio que qualquer coisa que fazemos para os outros, estamos fazendo para nós mesmos. Em outras palavras, todo ato e todo pensamento que você libera modifica seu caráter exatamente conforme a natureza do ato ou pensamento. E seu caráter é uma espécie de polo magnético que atrai as pessoas e condições que se harmonizam com ele. Você não pode agir em relação ao outro sem primeiro ter criado a natureza desse ato em seu pensamento. E não pode liberar um pensamento sem plantar a soma, substância e natureza dele em sua mente subconsciente, para lá se tornar uma parte de seu caráter. Compreenda esse princípio simples e entenderá por que você não pode se dar ao luxo de odiar ou invejar outra pessoa. Entenderá também por que não pode se dar ao luxo de revidar de alguma forma a quem lhe traz a injustiça. Igualmente, entenderá a injunção, pague o mal com o bem. Entenda a lei sobre a qual baseia-se a injunção da regra de ouro e você entenderá também a lei que liga eternamente toda a humanidade em um único laço de companheirismo e impossibilita que você prejudique outra pessoa em pensamento ou ação sem se prejudicar e que igualmente adiciona a seu caráter os resultados de todo o pensamento e ação bondosos que você manifesta. Entenda essa lei e você saberá, sem a menor sombra de dúvida, que está constantemente se punindo por todo o erro que comete e se recompensando por todo o ato de conduta construtiva que pratica. Parece quase um ato de providência que o maior mal e a maior injustiça já cometidos contra mim tenham ocorrido quando comecei esta lição. Alguns alunos do curso saberão a que estou me referindo. Essa injustiça me causou provação temporária, mas de pequena consequência, comparada à vantagem que me deu, proporcionando uma ocasião oportuna para eu testar a solidez da premissa sobre a qual baseia-se esta lição. A injustiça a que me refiro deixou 2 cursos de ação em aberto. Eu poderia ter reivindicado alívio, revidando meu antagonista com ação na Corte Civil e processo criminal por difamação, ou poderia ficar no meu direito de perdoá-lo. Um curso de ação proporcionaria uma soma substancial de dinheiro, além da alegria e satisfação que possa haver na derrota e punição de um inimigo. O outro curso de ação proporcionaria o autorrespeito desfrutado por aqueles que enfrentam o teste com sucesso e descobrem ter evoluído a ponto de recitar o Pai Nosso e fazer jus às palavras. Escolhi a segunda opção, escolhi não obstante as recomendações de amigos pessoais íntimos para revidar e a oferta de um grande advogado de fazer o revide de graça. Mas o advogado ofereceu o impossível, pois nenhum homem pode revidar de graça. Nem sempre o custo é de natureza monetária, pois existem outras coisas com as quais se pode pagar e que são mais caras que o dinheiro. Seria tão inútil tentar fazer qualquer alguém que não esteja familiarizado com a regra de ouro entender por que me recusei a revidar
esse inimigo quando tentar descrever a lei da gravidade para o macaco. Se você entende essa lei, também entende por que escolhi perdoar o inimigo. No Pai Nosso somos admoestados a perdoar nossos inimigos, mas a admoestação cai em ouvidos moucos, a menos que o ouvinte entenda a lei que a embasa. Essa lei não é diferente daquela que embasa a regra de ouro. É a lei que embasa esta lição inteira e pela qual, inevitavelmente, devemos colher o que semeamos. Não há escapatória dessa lei, nem qualquer causa para tentar evitar suas consequências, se não abstemos de colocar em movimento pensamentos e ações destrutivos. Para que possamos descrever mais concretamente a lei que embasa esta lição, vamos a seguir colocar-lhe um código de ética que pode ser adotado por aquele que deseja seguir, literalmente, a injunção da regra de ouro.